Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, livro do profeta Joel, capítulo de número 1, versículo de número 1. Livro do profeta Joel, capítulo de número 1, versículo de número 1. A palavra do Senhor que veio dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós anciões, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, vossos filhos a seus filhos, e os filhos deste a outra geração. Amém? Nós estamos estudando os livros dos profetas menores. Começamos pelo livro do profeta Jonas, e aí estudamos o livro do profeta Oséias na terça-feira passada, e hoje nós vamos estudar a respeito do profeta Joel. A introdução, a caráter de introdução, eu quero trazer algumas informações aos irmãos. Joel, ele profetizou ao povo de Israel. Esses profetas menores, alguns deles profetizaram para Israel, outros profetizaram para Judá. Israel é reino norte, Judá, reino sul. Então, dentre esses profetas menores, há aqueles que profetizaram para Judá, que é o reino sul. Há aqueles que profetizaram para Israel, reino norte. Essa divisão foi feita após a morte de Salomão. Salomão morre e as 10 tribos tomam a Jeroboão como rei. 2 tribos permanecem com a linhagem de Davi e tem a Roboão como vosso rei, como seu rei. O profeta Joel, ele profetiza para Israel, reino norte. Alguns historiadores dizem que ele é contemporâneo de Eliseu, ou seja, profetizou ali no mesmo período em que Eliseu. Esse livro ele foi escrito na Palestina por volta de 795 a 755 antes de Cristo, escrito por Joel, o mesmo que aqui nós vamos estudar, e ele trata sobre uma destruição imediata do povo de Israel. Então, quando ele começa o seu texto, ele diz a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Nós temos poucas informações a respeito deste Joel. Ele só informa que ele é filho de Petuel. Aí ele diz: olha, isto vos diz, anciões, escutai, moradores da terra, escutai. Ele está dizendo: todos vocês devem escutar isto, todos vocês devem atentar para isto, o que eu vou dizer, porque isto que vocês estão vivendo e vendo, não aconteceu nos dias dos vossos pais, e nos dias dos passados, e nem acontecerá lá para frente. O que está acontecendo agora, o que eu vou profetizar agora, é para vocês que estão me ouvindo. Ele diz: por isso prestem bem atenção no que eu vou dizer.
Ele diz no versículo 2: ouvi isto, vós anciões, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias, ou no dia dos vossos pais? Ele faz a pergunta. Mas aí ele começa a dizer: fazei sobre isto uma narração aos vossos filhos. Ele está dizendo: comece a narrar ao seu filho, o seu filho ao filho dele, e este ao próximo, e este ao próximo, assim vamos passar de geração em geração, esta informação. E que informação é esta? Algumas traduções vão estar escrito lagarta, locusta, mas tem uma tradução que só fala gafanhoto, devorador, destruidor, cortador, migrador, e daí por diante. Tem alguém que está com essa tradução aí? Gafanhoto? Pega o microfone aqui para o presbítero daí, por favor. Versículo de número 4. Lê para nós, versículo de número 4. E que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, e deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador, e deixou o devorador, e comeu o gafanhoto destruidor. Irmãos, Joel está aqui fazendo uma aplicação da área da agricultura. Semelhantemente, Oséias é chamado por Deus para que case com uma prostituta, igual nós ensinamos na última terça-feira. Deus usa a figura de um casamento para explicar a verdade bíblica que ele está querendo trazer ao povo, a verdade profética que ele está trazendo ao povo. Agora Deus usa, eu não sei se é só eu que estou com frio, mas se puder desligar aqui para mim. Não sei se os irmãos também estão com frio. Está todo mundo com frio ou sou eu? Está frio, não está? Ou então desliga um dos dois, o ventilador ou o ar, porque eu estou quase batendo o queixo aqui. O gafanhoto, ele sempre representou uma praga. O gafanhoto sempre representou um momento de julgamento de Deus. Aí ele começa a dizer que esses gafanhotos, eles têm equipes e raças diferentes. O primeiro é o cortador. Esse cortador, ele vem para comer as folhas das árvores. Ele vem e come as folhas das árvores. Vem o migrador. Este migrador come os galhos das árvores. E vem o devorador. Esse devorador é terrível, ele come a casca das árvores. E vem o destruidor. Este come o tronco da árvore. Então ele está falando sobre um período em que Deus enviará inimigos, e cada inimigo tirará do povo alguma coisa, tirará do povo algo de valioso ao povo. Quando se trata de folhas aqui vai representar a beleza da árvore. Uma árvore é bela porque ela tem folhas. Imagina uma árvore sem folhas, ela fica nua. E Deus está demonstrando com isto que Ele traz os gafanhotos e tiram toda a beleza da árvore. Depois vem o outro inimigo, a saber, o migrador. E este migrador, ele vem para comer os galhos da árvore. Aí eu pergunto a vocês, aonde nasce o fruto da árvore?
Aonde? No galho. Uma árvore sem galhos é uma árvore sem fruto. Deus está dizendo: o inimigo tira a beleza, depois ele tira a capacidade de você frutificar. E depois, pastor, tira a casca, a cobertura, aquilo que protege. E depois ele vai até o tronco e ele tira todo o centro da árvore, toda a vida da árvore. Pastor, e o que é que Deus estava dizendo com isso? Assim é um povo que Deus abandonou. Assim é um ser humano que Deus abandonou. Primeiro ele perde a sua beleza, a sua formosura, a sua alegria, o seu jeito de ser. Às vezes você olha para alguém e diz assim: nossa, fulano era tão alegre, hoje ele anda tão abatido, tão triste, tão para baixo, porque as folhas dele foram perdidas. Nossa, fulano trabalhava tanto para o reino, fulano produzia tanto na empresa, o fulano fazia e acontecia na obra de Deus. Hoje ele já não faz mais. Por quê? Porque os seus galhos foram podados e agora ela é estéril, não produz fruto. Sem o fruto é até difícil conhecer a árvore, porque a árvore é reconhecida pelos seus frutos. Então, uma árvore sem fruto, ela sem galhos, ela perde a capacidade de produzir. Esta é a função do migrador. Ele vem para tirar a sua capacidade de produção. A vida da árvore, a árvore existe para produzir frutos. O nosso pastor presidente, pastor Posidônio Martins Reis, ele diz que quem gosta de samambaia é mulher. Como é o nome daquela planta ali que está na frente da igreja ali? Como é o nome dela? Aquela ali, no vaso. Como? Essa planta aí mesmo. Ela dá fruto? Não. Aí o pastor Posidônio disse que quem gosta dessas árvores que não dá fruto é mulher. Deus gosta de árvore que dá fruto. Deus gosta de árvore que dá fruto. Nós precisamos produzir frutos para o reino de Deus. João Batista, quando ele chega para o povo, ele diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos. Produzir o quê? E sem galho, tem capacidade de produzir fruto. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. A casca fala de proteção, cobertura. Eu sempre digo e sempre uso isso aqui. Deus não precisa pesar a mão em cima de ninguém, Ele só precisa tirar a mão que protege. Olha o que Satanás disse a Deus, quando Deus o entrevista, o interroga a respeito de Jó. Ele diz: mas também o Senhor o cercou com uma sebe. Como é que eu entro? Sebe é cerca viva. Ele diz: tem visto meu servo Jó, homem justo, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele diz: mas também o Senhor cercaste de bens. O Senhor cercou ele com uma sebe. Eu não consigo entrar. Aí Deus diz: tá bom, eu vou tirar a cerca. Em um dia, irmão. Em um dia. Satanás entrou e destruiu. Esse é o caráter de um homem abandonado por Deus. Este é o caráter de um povo abandonado por Deus.
ele fica sem folhas, sem galhos, sem casca e sem tronco. Que árvore sobrevive sem tronco? Coloca um cupim numa árvore e ele vai comê-la toda, por inteira. Vai destruir a árvore, ela vai apodrecer de dentro para fora. Então aqui o profeta Joel está anunciando um tempo de destruição. Vamos seguindo. No versículo 15, ele diz o dia do Senhor. A primeira vez que ele cita o dia do Senhor é no versículo 15. E nesse versículo 15, ele está dizendo que o dia do Senhor é o que acontece do 5 até o 15. É o dia do Senhor, mas que dia do Senhor é esse? Nossa, o dia do Senhor já é o dia do Senhor, então deve ser coisa boa. É ou não é? Se é o dia do Senhor, deve ser o quê? Coisa boa. Vamos para o versículo 5. Despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, porque tirado da vossa boca foi o vinho. Ele já manda despertar. Ele diz: olha, vocês que gostam do vinho, fique esperto, porque o vinho vai ser tirado. O vinho representa a alegria do povo. O povo, quando se reunia, bebia um vinho para celebrar a sua alegria. E ele está falando: vocês que estão tão bêbados de celebrar a alegria, vocês não terão motivos para celebrar. Que dia é esse, pastor? O dia do Senhor. O dia do Senhor, pastor, é. Mas no dia do Senhor não é só alegria? Não. Deus está dizendo: despertai ébrios, porque eu vou tirar o vinho, tirar a alegria de vocês. E ele começa a citar alguns grupos, e ele cita no versículo 8, o segundo grupo. Ele fala com as virgens: lamenta como a virgem que está vestida de saco pelo marido de sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Ele está dizendo, ele usa um termo aqui chamado betulá, do hebraico é betulá, o mesmo termo usado lá em Isaías, que ele diz: a virgem conceberá e dará luz ao filho. O termo aqui é betulá. Betulá é uma moça virgem que não casou-se. Uma moça virgem que casou, mas não conseguiu conhecer o marido. Não conseguiu ser possuída pelo marido. Ele está dizendo que antes do casamento ser concretizado, virá a destruição. Então a moça virgem, a betulá, vai chorar, vai lamentar, porque a festa de casamento, o casamento não foi concretizado. Então aí ele vai e fala com o terceiro grupo. Que terceiro grupo é esse? Os lavradores. Versículo 11. Primeiro ele diz: desperta ébrios. Segundo, lamenta virgens. Terceiro, envergonhai-vos lavradores. Qual é o orgulho do lavrador? Qual é o orgulho do lavrador? Plantar e colher. Mas aí no versículo 11, olha o que ele diz: envergonhai-vos lavradores, gemei vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Vocês plantam, mas não conseguem colher. Vocês plantam, mas não conseguem colher. Vocês plantam, mas não conseguem colher. Pastor, que conversa é essa? Por que o senhor repetiu 3 vezes? Porque tem muitos que estão vivendo desta forma. Planta, 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 não consegue colher. Aí Deus, ele diz: eu vou colocar o vosso soldo, o vosso salário. Nós vamos estudar isso. Está escrito nos profetas menores.
num saquetel furado. Você sabe o que é um saquetel furado? Saquetel furado é um saquinho que eles usavam para carregar dinheiro, que tinha cordinha na ponta, fecha, depois abre. É aquele que é o saquetel. Aí ele está dizendo: eu vou colocar o vosso soldo num saquetel furado. Ele está dizendo: lavradores, vinhateiros, vocês plantam a cevada, vocês plantam a uva, mas vocês não conseguem desfrutar do fruto que vocês plantaram. Este é o caráter, esta é a característica de um povo abandonado por Deus. Esta é a característica de um povo que Deus abandonou. Aí ele diz no versículo 13: lamentai, sacerdotes. Primeiro, despertai ébrios, acorda ébrios. Segundo, lamenta, virgem. Terceiro, envergonhai-vos, lavradores. Quarto, lamentai, sacerdotes. Lamentem, sacerdotes. Por quê, pastor? Porque quem sustenta a igreja? Quem sustenta a igreja? O povo. Ah, pastor, quem sustenta a igreja é Deus, através do povo. Através do povo. Se os lavradores estão plantando e não estão colhendo, eles ofertam. Por quê? Porque eles plantaram, mas não conseguiram colher. Nem para eles, imagina para a oferta. Então aqui entra um ciclo vicioso, porque aí ele começa a falar no versículo 13 com os sacerdotes: cingivos e lamentai, sacerdotes, gemei, ministro do altar, entrai, passai a noite vestido de saco, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjares e de libação foram cortadas do vosso Deus. Aqui, por isso que eu sempre digo que Deus não está preocupado com quanto e com a quantidade que você dizima e que você oferta. Porque Deus poderia dizer: não, eu não vou cortar, não vou mandar o cortador, não vou mandar o devorador, não vou mandar o destruidor, não vou mandar o migrador, porque se eu mandar, a oferta vai faltar na minha casa. Deus não está preocupado com isso. Deus está mais preocupado com a sua obediência, com o seu caráter cristão, do que se você pode ofertar ou dizimar. E Deus está dizendo: ó, vós, sacerdotes, passem a noite vestidos de saco. Você sabe o que Ele está dizendo? Não tire de sobre vós o saco do lamento, nem para descansar. Vocês passarão o dia inteiro vestido de saco, e ainda à noite passarão vestidos de saco, nem para descansar vocês pararão de lamentar. Primeiro, os ébrios sofrem. Quem é os ébrios, pastor? Bêbados, pessoas despreocupadas, pessoas que vivem para alegria, pessoas que vivem para farra. Ele está dizendo: vocês serão atingidos. Segundo, as virgens, aquelas que têm compromisso, casaram-se, estão voltadas para algo, para um casamento, vocês também sofrerão. Terceiro, lavradores, vocês também sofrerão. Quarto, sacerdotes, vocês também sofrerão. Quinto, terra. A terra sofrerá? Sim. Versículo 16 ao 20. Porventura, o mantimento não está cortado diante de nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus.
as sementes apodreceram debaixo dos seus terrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo, como geme o animal. Olha aí, irmãos. Primeiro, vamos observar tempos em tempos. Agora ele está dizendo: vós lavradores, vocês passarão vergonha, porque vocês estão plantando e não estão colhendo. Aí ele explica por que estão plantando e não estão colhendo. Olha o que está acontecendo com a semente, irmão. Versículo 17: as sementes apodreceram debaixo dos seus torrões. Deus está dizendo: eu estou apodrecendo a semente aonde nasce. E é por isso que vocês não estão colhendo, porque vocês estão plantando semente e a semente está apodrecendo debaixo da terra. Não está nascendo nada, não está germinando nada. Mas e a semente que eu lancei? Apodreceu. Mas a semente apodreceu, eu estou lançando a semente, sim. Você está lançando a semente, mas a semente está apodrecendo. Por isso não está germinando, por isso não está produzindo. Livro do profeta Joel. Aí ele começa a dizer: os celeiros foram assolados. Ele está dizendo: os celeiros foram assaltados, roubaram tudo. Além de eu não deixar nascer o novo, eu estou permitindo que o ladrão roube o que está armazenado. É sério ou não é, irmãos? É sério. Mas ele continua. Ele está dizendo que a terra está sofrendo, mas ele clama ao Senhor. E como ele clama? Porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama destruiu todas as árvores do campo. Ele está dizendo: lá no deserto, o que aconteceu lá? O fogo destruiu tudo. No 18: como geme o animal, as manadas de gado estão confusas, porque não tem pasto, também os rebanhos das ovelhas estão perecendo. Vocês lembram que Acabe, quando não tem chuva, Acabe manda, depois nós vamos entender isso aqui, a respeito da chuva, da importância da chuva. Acabe está procurando comida para os animais, o povo está morrendo de fome, ele está procurando comida para os cavalos. Está assim ou não está hoje? O povo está morrendo de fome, enquanto muitos estão desfrutando. E enquanto animal está vivendo melhor do que a gente. Hoje em dia as pessoas preferem adotar um cachorro do que adotar uma criança. Isso é o sinal da degradação do povo que Deus abandonou. Mas vamos seguindo. O dia do Senhor, capítulo 2. Primeiro dia do Senhor foi coisa boa. Segundo dia do Senhor, capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz. No meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Eita glória! O Senhor está vindo aí, glória, aleluia. O dia do Senhor está chegando, glória a Deus, aleluia. Vamos descobrir que dia é esse, o dia do Senhor. Primeiro, um chamado a alerta. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz. Quando se tocava a trombeta em Sião, era para avisar que o povo deveria estar em alerta, porque os inimigos estavam se aproximando. O atalaia tocava a trombeta para avisar ao povo que o inimigo estava se aproximando. Por isso que quando ele fala com Ezequiel, ele diz: tu é o meu atalaia. Se eu te avisar do pecador,
e falar a ti do seu pecado, e tu não avisares, e ele morrer no pecado, o sangue dele cobrarei de ti. Mas se tu tocar a trombeta, avisá-lo do seu pecado, e ele se converter, e se tu avisá-lo do seu pecado, ele não te ouvir, morrer no pecado, tu está inocente. Mas há uma necessidade do toque da trombeta. O toque da trombeta é um sinal de alerta para o povo de Deus. Mas o dia do Senhor está vindo. Do versículo 2 ao versículo 11, ele fala sobre um poderoso exército. Ele diz: para frente dele parece o jardim do Éden, para trás dele parece um deserto. Para frente, aonde ele não passou, é só beleza. Para trás, aonde ele atravessou, é só morte, destruição e deserto. O dia do Senhor. Ah, pastor, eu gostaria tanto que o senhor falasse sobre escatologia. Ah, pastor, eu gostaria tanto que o senhor ensinasse sobre os últimos dias. Estou ensinando, irmão. Estou ensinando, você chegar lá. Que é melhor você chegar lá dizendo: eu sei para onde eu estou indo, do que você chegar lá e dizer assim: eu sei certinho que vai acontecer. Primeira trombeta tocou, segunda tocou, e você está aqui ouvindo. O primeiro cavaleiro desceu, o segundo também. Eu vi o vermelho, o branco, o amarelo. É melhor você aprender a ser crente e ser arrebatado no dia do arrebatamento do Senhor, ou você saber de escatologia e ficar aqui sem saber como é que você fazia para chegar lá? É o dia do Senhor, irmãos. Tem gente que está cantando: Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. O marido está desviado. Vem Jesus. A mãe não aceitou Jesus. Vem Jesus. O filho está desviado. Vem Jesus. O que você está dizendo? Me salva e os pecadores que se lasquem. Entenda que o dia do Senhor é alegria para os salvos, alegria para os santos, mas tristeza para os que ficarem aqui. E quando você entender isso, que o dia do Senhor é alegria para os salvos, mas tristeza, morte e destruição para os que ficaram, você terá mais temor de dizer: Maranata, hora vem Senhor Jesus. Eu sempre digo: Pai, espera um pouco mais, deixa a gente ganhar mais almas. Espera um pouco mais, não volta ainda. Eu orava dizendo: Deus, espera um pouco mais, não volta ainda, porque minha avó ainda não aceitou a Jesus. E no dia que você tiver esse entendimento que o dia do Senhor é tão pesado, você começará a pregar mais para as pessoas que você não prega. Você começará a falar mais de Jesus para as pessoas que você tem medo de entristecer, para as pessoas que você tem medo de ofender. Eu não prego para o meu vizinho porque eu tenho medo de ofender. É melhor você ofender ele e ele chegar a conhecer a verdade e ir ao céu, do que você não o ofender, do que você não conversar com ele, do que você não entristecer e ele morrer e pereceria ao inferno. A palavra da salvação, ela é alegria para os que se salvam, mas morte, dor e desespero para os que se perdem. Entenda que o dia do Senhor, ele está perto, e ele diz: olha, o dia do Senhor está chegando e está perto.
Jesus Cristo, quando começou a pregar, ele diz: arrependei-vos, porque está chegando a vós o reino de Deus, o reino dos céus está vindo a vocês. E por que eu tenho que me arrepender? Porque vocês estão pecando. E sem arrependimento não há salvação. O chamado a um alerta. Versículo 12 ao versículo 17, ele vai dizer: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, fazei isso com jejum, com choro e com pranto. Se eu perguntar a você há quanto tempo faz que você jejuou, se eu perguntar a você há quanto tempo faz que você não tira uma campanha de oração, se eu perguntar a você qual foi a última vez que você chorou por alguém, por um desviado, por alguém que se afastou da igreja, pelas almas que estão perecendo no mundo, se eu perguntar a ti qual foi a última vez que você se arrependeu diante de Deus dos seus pecados, e se você disser: mas eu não tenho do que me arrepender, então você é mentiroso, porque a Bíblia diz que você é mentiroso. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Quem é você, semideus, que não tem do que se arrepender todos os dias, que não tem que jejuar mais, que não tem que buscar mais, que não tem que mais orar diante de Deus? Que santidade é essa que te impede de jejuar, de orar e de buscar e de clamar diante de Deus? Qual foi a última vez que você chorou por alguém? Qual foi a última vez que você, trocando mensagem, mandando mensagem para alguém, evangelizando alguém, tentando trazer este alguém para a casa do Senhor? Qual foi a última vez? Deus está dizendo: convertei-vos de todo o vosso coração, não só da boca para fora. Ele continua dizendo: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O povo, quando se sentia em lamento, rasgava as vestes, vestia-se de saco e colocava cinza sobre a cabeça. Deus está dizendo: eu estou cansado de demonstrações públicas de arrependimento, e no secreto continua pecando do mesmo jeito. Eu estou cansado de você dizer: me arrependo, me arrependo. Converte hoje, desvia amanhã. No culto à noite está crente, amanhã está desviado. No culto à noite eu vou orar, vou jejuar, vou clamar, vou buscar. No outro dia você não dá conta, acorda tarde, não jejua, come demais, empacha a barriga de comida e vive uma vida como se nunca fosse morrer. Como se Deus não viesse a você. A Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Ele está dizendo: seus povo indolente, vocês estão dormente, vocês não estão sentindo, vocês não estão vendo os sinais. Está perto o dia do Senhor. Oh, Deus está dizendo: pare de demonstrações públicas de arrependimento e o seu caráter não muda em nada. Ele está dizendo: mude o coração, arrependa de coração. Na igreja você vem, chora, ora, busca, clama e diz: amanhã eu vou mudar. E quando chega amanhã você não mudou em nada. Sabe por quê? Porque você está rasgando as suas vestes, vestindo pano de saco, colocando cinza na cabeça. Todo mundo está olhando e está dizendo: está arrependido. E Deus está olhando e está dizendo: está não. Todo mundo olha e diz: olha, Deus falou com fulano, ele está arrependido. Quando dá no outro dia, o fulano está praticando as mesmas obras. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Arrependimento gera mudança de vida. Arrependimento gera mudança de comportamento.
E se o teu arrependimento não está mudando nada na tua vida, isso não é arrependimento. Deus está dizendo: convertei-vos de todo o vosso coração. Porque Ele começa a dizer o caráter de Deus. Porque Deus é misericordioso. Porque Deus é compassivo. Porque Deus usa a misericórdia e também a compaixão. Estou no versículo 13. Porque Deus demora em se irar. Então arrependei-vos. Ele é grande em benignidade. Ele tem bondade dentro dele. Existe um momento em que nós precisamos entender o caráter de Deus e quem somos nós. Deus está dizendo: olha, eu tenho misericórdia para ti, eu tenho compaixão para ti, mas só quando te arrependeres. Eu já contei uma história que um homem cometeu um crime nos Estados Unidos, e como ele era muito querido entre os seus, escreveram uma carta ao presidente e mandaram ao presidente Jackson: liberta o fulano de tal. O presidente Jackson emite uma carta e manda ao procurador, entrega lá no juiz e diz a ele para liberar o fulano de tal. A carta chega diante do prisioneiro e ele diz: eu não quero ser liberto, eu não quero a liberdade. O juiz escreve a carta respondendo ao presidente: o fulano de tal que o senhor libertou, ele não quer a liberdade. O presidente escreve a carta novamente e diz: a liberdade é designada àquele que está preso. Se o preso não quer ser liberto, então que cumpra nele a justiça. Aquele homem foi enforcado no outro dia, não porque ele nunca foi perdoado, não foi isso, é porque ele recusou o perdão. Tem muita gente que está descendo ao inferno não porque não foi perdoado, é porque está recusando o perdão que Cristo expressou por nós na cruz do Calvário. E você tem a possibilidade de você estar na igreja. Eu preciso te dizer isto. Tem a possibilidade de você estar na igreja. Tem a possibilidade de você estar nos cultos. Tem a possibilidade de você ler a Bíblia. Tem a possibilidade de você orar. E você morrer e ir ao inferno, porque nunca se arrependeu. Porque nunca conheceu o evangelho genuíno de Cristo. Porque nunca nasceu de novo. Porque não existe conversão sem mudança de direção. Pastor, é duro ouvir isso, mas é necessário. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O poder do arrependimento, versículo 18 ao 27. O que o arrependimento gera? Primeiro, bênção no campo, versículo 19. O que o arrependimento gera? Bênção no campo. O Senhor respondendo disse ao seu povo: eis que envio o trigo, o mosto, o azeite, e dele sereis farto, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. O que Deus diz? Ébrios, lamentai, porque o vosso vinho será tirado. Aqui ele está dizendo: eis que eu envio o trigo. Porque ele disse aos lavradores que os lavradores deveriam chorar, lamentar, se envergonhar, porque eles estavam plantando e não estavam colhendo, mas Deus está dizendo: eu vou mandar o trigo. A semente que vocês plantavam e apodrecia, não vai apodrecer mais. Mas depois do arrependimento, primeiro arrependimento, depois Deus prospera. Tem gente que quer que Deus prospere para depois mudar de vida. Aí eu vou para a igreja, se Deus me abençoar, eu me converto. Não é assim não. Deus está dizendo: primeiro te arrepende, depois eu mudo tua vida. Aí ele diz:
O mosto é o vinho. O trigo, o azeite, vou trazer de volta. Primeira, o campo. Lembra que eu falei que o campo sofre? A terra sofre. Os lavradores sofrem. Agora Deus está restituindo tudo. A bênção dos animais, versículo 22. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Lembra que eu falei? Lembra que nós lemos? A Bíblia diz que os animais estavam confusos. Por que os animais estão confusos? Porque não tinha mais comida, não tinha mais pasto. Não tinha mais. E vocês vão entender do que eu estou falando. A bênção sobre os animais. A bênção do livramento, versículo 20 até o 21. Mas removerei para longe de vós os exércitos do norte, e lançá-lo-eis em terra seca e deserta. A terra que você antigamente habitava era deserta, agora quem vai ser deserto é a terra que o teu inimigo vai habitar. A bênção para os animais, a bênção para ti, a bênção do livramento, a bênção dos céus. E aqui eu quero me ater. Versículo 23. Eu quero falar contigo aqui. Alguém pode ler para mim? Versículo 23. 2:23. Pega o microfone aqui, Verão. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia. Amém? 2 chuvas. Quantas chuvas? 2. Chuva temporã. A gente não sempre escuta nos louvores, quase não tem mais louvor falando de chuva temporã e seródia, né? Mas você escuta falar, e quando eu mesmo faço a oração de bênção, não sei se você já recebeu essa oração, que eu falo sobre, traz sobre ele a chuva temporã e a seródia. Alguém, eu já orei por alguém, falei isso? Ninguém? Acho que já, né? Chuva temporã. Pastor, o que é a chuva temporã? A chuva temporã significa moré. Moré é chuva antiga. Que chuva é essa, pastor? A primeira chuva da estação. Nós estamos esperando a primeira chuva, não estamos? A primeira chuva que vai cair, que o pessoal guarda aí dizendo que é água benta. Acho que é a primeira chuva. A primeira chuva. Essa chuva é a chuva temporã. A chuva, ei irmão, você vai começar a entender agora. Por que a semente era plantada debaixo dos torrões e apodrecia? Porque não tinha água. Porque apenas semente e solo não gera vida. O que gera vida? Água. Agora eu vou começar a melhorar para você começar a entender. Constantemente, na Bíblia, a água representa o Espírito Santo de Deus. A presença de Deus. Vamos lá? Então Deus está dizendo, eles plantavam, mas não chovia. Então a semente apodrecia. Não era debaixo da terra, era debaixo dos torrões. Porque a terra fica seca, vira o torrão. Quem está entendendo? Mas Deus está dizendo, sabe aquela chuva que não vinha? Você esperava e a chuva não vinha?
Agora ele está dizendo: eu vou mandar sobre vós a chuva temporã, a primeira chuva vai vir sobre a tua vida, vai cair no solo, vai molhar a terra, vai alcançar a semente que foi plantada e ela vai germinar. Vou te dar um exemplo. Você já passou num lugar e está seco, 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 seco. Aí chove. No outro dia você passa, chega a estar verdinho. Aí você pensa: ué, mãe, não tinha nada ontem aqui. Foi só dar uma chuva, os matos começaram a subir. Você sabe por que isso, irmão? Porque a semente está lá. Só que precisa da chuva. E essa chuva é conhecida como a chuva temporã. Você quer viver essa chuva? Você quer receber essa chuva? Existe um caminho: arrependimento. Chuva antiga, conhecida como chuva temporã. Chuva seródia. A primeira chuva vinha para fazer germinar a semente. E a chuva seródia, pastor? A chuva seródia é Malkosh, que significa chuva tardia, ou chuva da primavera, é um símbolo de bênção e de renovação. Deus está dizendo: a primeira chuva vai fazer nascer a semente, e a segunda chuva vai fazer preservar a planta. Porque se chover a primeira vez, e a semente nascer e parar de chover, o que acontece? A planta morre. Mas Deus está dizendo: vou trazer a primeira, e vou trazer também a seródia, que vai manter a planta viva. A temporã vai fazer a semente nascer, e a seródia vai manter a planta viva. Quem está entendendo? Então a bênção da chuva seródia é um símbolo de bênção e renovação. Bênção no celeiro, versículo 24. Bênção no celeiro. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Lembra que eu falei no texto que diz que Deus estava permitindo que a planta não germinasse, que a semente não germinasse para não produzir o trigo, e ainda estava permitindo que aquilo que estava armazenado fosse arrancado, fosse roubado, fosse salteado. Quem lembra? Agora Deus está dizendo, versículo 24: as eiras se encherão de trigo. Vocês vão encher as eiras de trigo, e não vai mais ter assaltante para roubar aquilo que vocês já estão armazenando. Meu Deus! Os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Deus está dizendo: aquilo que você planta vai nascer, e aquilo que você armazena vai ficar armazenado e guardado para você. Continue comigo. A bênção da restituição, versículo 25. Restituirei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a largata, e o meu grande exército que enviei contra vós. O exército de quem, irmão? De quem é? Quem foi que enviou? O devorador, migrador, cortador. Quem foi que enviou, irmão? Não foi o diabo, não? Então vamos ler de novo, para a gente ter certeza que Deus está falando que foi ele. O presbítero daí, você está com a versão que fala do cortador, destruidor, assim, não está? Lê o 24 aí para nós. Restituí-vos-ei aos anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Meu Deus. Espera aí, não é o diabo? O que faz Deus mandar esse exército na sua vida? Desobediência. Desobediência.
Ei, Deus está dizendo, eu vou restituir. Lembra que eu falei a sequência? Folha, galhos, casca e tronco. Deus está dizendo, eu vou trazer o tronco de volta. Lembra o que está escrito lá em Jó? Porque ainda há esperança para a árvore que mesmo cortada. Lembra? Ele está dizendo, eu vou trazer o tronco de volta, trazer a vida de volta. Vou colocar a casca no lugar, a proteção. Vou trazer os galhos e você vai frutificar de novo. E vou trazer a folha. Você vai voltar a ser feliz, você vai voltar a ser alegre. Eu vou restituir aquilo que você perdeu. Eu vou trazer de volta os anos que você perdeu. Como é que Deus traz de volta um ano que eu perdi, gente? Se você passou um ano de crise, Deus faz você em 6 meses prosperar o dobro daquele ano de crise. Aquilo que você faturava em um ano, você vai faturar o dobro em 6 meses. É assim que Deus restitui. Dizendo, restituirei os anos que foram perdidos. Os anos que você estava debaixo da maldição. Os anos que você passou debaixo do devorador, do migrador, do cortador, do destruidor. Eu vou restituir. Mas aí fala de obediência. Mas aí precisa de uma coisa, irmão. Versículo 27. Vós sabereis que eu estou no canto de Israel. Quem está com a Bíblia aberta? Eu li certo, irmão? Está errado? Está errado? Então vamos ler de novo. Vós sabereis que eu estou no quintal de Israel. No meio? Então vamos ler de novo. Vós sabereis que eu estou no meio de Israel. Essa é a diferença de um povo que Deus abandonou para um povo que Deus está no meio. O povo que Deus está no meio, os animais são abençoados. As plantas, as sementes são abençoadas. Os celeiros são abençoados. O campo é abençoado, o lavrador é abençoado, o templo é abençoado, todo lugar é abençoado quando Deus está no meio. No meio, irmãos. Não é no canto. Vamos seguindo, para a gente falar de tudo. O dia do Senhor. Aí você vai dizer assim, pastor, eu já estou querendo não ter, que esse dia do Senhor aí está... Já falamos de 2 dias do Senhor, sim ou não? Sim. O próximo dia do Senhor começa no versículo 28. E há de ser que, depois, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos, sobre as servas, naquele dia, derramarei do meu espírito. E mostrarei prodígio no céu, na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mais uma vez o dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como disse o Senhor, entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. 2 dias do Senhor. 2 dias do Senhor. Primeiro dia, dia de Pentecostes, Atos 2. Quando Pedro vê o povo cheio do Espírito Santo de Deus, ele diz, eles não estão embriagados. Eles estão vivendo aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel. Aí ele diz, o dia do Senhor, este é também o dia do Senhor.
Que dia é? O dia em que não haverá diferença entre o pai e o filho. Toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas, seja mulher, seja homem, serão cheios. Não há diferença entre sexos. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Terá bênção para o novo e para o idoso. Terá bênção para todo o povo, para toda a carne. Meu Deus, o dia do Senhor. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei do meu espírito. Não existe diferença financeira. Seja pobre, seja rico, no meu dia receberão do meu espírito. E o segundo dia, pastor? Segundo dia é o dia em que Deus visitará a terra através da volta de seu Filho amado Jesus Cristo, que está profetizado lá em Mateus capítulo 24, do 29 ao 51. Primeiro, aprendamos a diferenciar, mudar, porque no dia de Pentecostes não teve isso aqui não, irmão. E mostrarei prodígio no céu, na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. No dia de Pentecostes não teve isso. Ou teve? E só eu que não li. Não teve. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas lá em Mateus capítulo 24, do 29 ao 51, ele fala do dia da volta dele, e do dia da volta do Senhor, do dia da volta do Filho de Deus. Aí ele diz: a lua escurecerá, o sol escurecerá, a lua não dará o seu clarão. Trevas, sangue, fogo, fumaça. Então existem 2 dias do Senhor. O dia em que o Espírito de Deus visitou a sua casa, visitou o tabernáculo, visitou aquela casa, o cenáculo, e o dia em que ele, Deus, voltará, em que Jesus Cristo voltará na segunda vinda para julgar as nações. Esse dia está preparado, mas a Bíblia diz que as nações serão julgadas, capítulo 3, do versículo 1 ao 21, as nações serão julgadas, do versículo 1 ao 8, aí vai ter o julgamento das nações, do versículo 9 ao 10, ele diz algo interessante, eu quero ler com vocês, proclamar isto, do capítulo 3, tá, irmãos? Nós estamos finalizando. Proclamai isto entre as nações, preparai a guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai a espada das vossas enxadas e lanças, das vossas foices, diga ao fraco, eu sou forte. Ele está dizendo, todos vós serão guerreiros. Ah, mas eu só uso enxada. Pois pega esse ferro que você usa como enxada e transforma ele em espada. Ah, mas eu só tenho foice. Pega o ferro da foice e transforma em espada. Ah, mas eu sou fraco. Diga que você é forte. Irmão, é a diferença daquele que tem a presença de Deus. Ele pode se sentir fraco, mas ele é forte. Vamos começar a finalizar. Diga ao fraco, sou forte. Lançai a foice à seara, porque a seara está madura. Versículo 13. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. A foice está preparada. Que foice é essa, pastor? Só João Batista que vai dizer. O machado está posto à raiz de toda árvore. O machado está posto à raiz de algumas árvores. É isso que ele diz? O machado está posto à raiz de toda.
Ei, você pode estar grande do jeito que você tiver, mas o machado está sempre lá posicionado para o dia da tua desobediência, porque o machado está posto à raiz de toda árvore. Amém? Se coloca de pé. Na próxima, nós estaremos estudando a respeito do profeta Amós. Na próxima terça-feira nós vamos estar estudando a respeito do profeta Amós. Quem está gostando dos profetas menores? Esse bate é doído, né, irmão? E eu só estou pregando o que está na Bíblia, eu não tirei nada. Vocês viram que eu preguei com a Bíblia aberta. Está na Bíblia. Você está achando ruim, você chega em casa, dobra o joelho e fala: Deus, tem como o Senhor arrancar o livro de Joel da Bíblia? Aí você vê com ele o que ele diz. Oremos. Pai amado e Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. O Senhor é bom, justo e fiel. Em nome de Jesus, Pai eterno e soberano, derrama sobre nós da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia. Pai, que possamos aprender a obedecer ao Senhor, que possamos aprender a nos conscientizar, Pai eterno e soberano, da tua bondade, da tua graça, da tua misericórdia. Em nome de Jesus, Pai, derrama sobre nós do teu amor, leva-nos em paz nos nossos lares, livra-nos dos acidentes, livra do homem sanguinário, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmão, só